E já que o ano tá só começando, agora é hora da gente organizar as nossas finanças. Eita, aperta no bolso, né? Todo mundo fica esperto. Pois olha, quem vai nos ajudar a fazer isso de uma maneira muito fácil é ele, o economista Nicodemos Araújo. É meu primeiro convidado e já tá aqui só me esperando. Chega aí, Nicodemos, tudo bom? Seja bem-vindo. Você pode ficar aqui à vontade junto com a gente, por favor. Bom, a gente pode sentar aqui, por favor. Quando a gente fala em começo do ano, todo mundo já fica esperto, né? E claro, já precisa começar a organizar aí seus planos financeiros ao longo dos próximos 12 meses. Começo de ano não é um momento muito simples, né? A gente já vem de festas de fim de ano, já tem matrícula da criançada aí para começar a escola. O que é o primeiro passo para que a gente possa, nesse primeiro momento, reorganizar e passar o ano de uma forma mais tranquila? Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, eu gostaria de falar sobre esse cenário que você muito bem desenhou aí, sobre duas óticas. Uma, a ótica preventiva, né, e a outra curativa. A preventiva, logicamente no próximo ano nós teremos outros carnavais, escolas de filhos, materiais escolares, etc, etc. O que é que eu estou falando então? Vamos falar primeiro dessa preventiva, que aliás é o que eu mais gosto, porque inclui planejamento, né? Bem-estar para a família, conforto, etc. Né? Vamos imaginar o seguinte, uma família que tem uma renda de R$ 2.000, por exemplo, somatório, a renda da família é o somatório do que ganha o esposo, a esposa e possivelmente alguns filhos. Né? Então, essa pessoa, daqui ao próximo carnaval, um ano decorre, vamos imaginar que ela tem uma despesa de R$ 1.000 entre material escolar, IPVA, carnaval, etc. Então ela tem, de um lado, receita, o que a família realmente ganha. Do outro lado, as despesas. E aí eu sugiro que esse lado das despesas comece sempre com uma poupança. Estou falando o quê? Sei lá, R$ 100 por mês. O item das despesas, a família tem que elencar todas as despesas, item por item, para fechar essa conta. Jamais ela poderá, as despesas serem maiores do que as receitas. Né? E veja a sutileza. Quando ele começa a elencar os itens de despesa com essa poupança de R$ 100 ou R$ 200, ele fecha a receita com a despesa e essa poupança vai dar uma tranquilidade para ele no próximo carnaval do próximo ano, para que ele ganhe. Porque ninguém gosta de pagar juros, a gente gosta de receber juros. É verdade. Quando ele poupa, ele recebe juros. Quando ele gasta além do necessário, ele paga juros. Então essa família fazer esse planejamento bem feitinho é simples de fazer. Né? Inclusive, quando a gente coloca no papel, né, parece que você consegue ali visualizar, inclusive detectar possíveis gastos que são supérfluos. Isso facilita muito, né? Pois é, veja, isso é uma tendência, isso é um comportamento natural do consumidor. Ele sempre busca maximizar a sua satisfação, mas ele esquece que essa maximização da satisfação, ela deve ser limitada pelo seu orçamento. E como você bem falou, Carol, na hora que a família coloca no papel, poupança R$ 200, alimentação, sei lá, vai elencando os itens por ordem de prioridade. No final, se não fechou, ele volta a refazer o planejamento. O que eu posso cortar? Posso cortar um almoço que eu ia fazer com a minha família, uma visita que eu ia fazer a um familiar no interior, em outro estado. Enfim, ele necessariamente tem que adequar as suas receitas com as suas despesas. Isso dá uma tranquilidade fabulosa para a família. Agora, nesse começo de ano, a gente já sinalizou aqui alguns gastos que sempre acontecem, né? Aquele momento do IPTU, de você pensar no IPVA, quem tem seguro de carro também geralmente, né, se renova no começo do ano. De que forma a gente pode tentar suavizar para que esses extras, né, que não estavam previstos nos demais meses, nesse momento não cause ali uma turbulência? Essa é a segunda parte que nós vamos abordar, que é a parte curativa, ou seja, a família que não se planejou, isso. Então, se tem despesa maior do que as receitas, a família tem que buscar alguma saída. Qual a saída? Um financiamento tem que buscar, porque o dinheiro não cai do céu, o patrão não vai aumentar o salário do dia para a noite, enfim, ele tem que viver em cima do que ele ganha. Então, nós estamos falando de quê? Aí vem a parte curativa, é a parte mais dolorosa. Ou seja,
ele tem que verificar, no carnaval eu podia gastar R$200, gastei 400. Então ele gastou mais do que efetivamente ele poderia. E ele tem que buscar esse dinheiro, de alguma forma, em financiamentos, né? E aí ele tem que fazer a opção menos dolorosa possível. O que nós estamos falando? A taxa de juros menor possível existente no mercado. Para quem é, por exemplo, assalariado, né? Para quem é assalariado, a nossa recomendação é que faça o empréstimo consignado. A taxa de juros é menor. Por que a taxa de juros é menor? Porque o risco é menor. Quanto menor o risco dos financiamentos, menor os juros, porque é lógico, né? Então, primeira coisa, a família que é assalariada, eu sugiro que faça esse financiamento consignado, seja com desconto em folhas, né? Bom, tem muita gente que já começa o ano ali com problemas de dívidas, né? Já herda, na realidade, do ano anterior. Verdade. E a gente sabe, como você falou, os juros vai criando ali uma bola de neve, a coisa pode ficar bem complicada, né? Certo. Qual seria a melhor sugestão para quem de repente está endividado, seja no cartão de crédito, seja para quem não está conseguindo honrar com o empréstimo que já tirou em um outro momento? De que forma ele pode tentar equilibrar isso? A primeira forma que nós falamos, né, buscar esses empréstimos e aí ele fazer uma pesquisa no mercado, verificar onde existe realmente as menores taxas de juros, né? Segunda, isso é uma das saídas, mas não é a única. Ele tem que procurar visualizar o que ele pode efetivamente deixar de gastar. Sei lá, ele almoça... Vai enxugar o orçamento, Tem que né? enxugar, não tem outra saída. Ele tem que enxugar o orçamento, senão, mesmo com esses empréstimos, se ele não fizer esse ajuste no seu comportamento de consumidor, ele não vai resolver o problema. E engraçado que aquelas despesas mínimas que às vezes a gente acha que não vai fazer falta, ao longo de um mês aí você já consegue ver que tem um montante, né, que pode sim fazer a diferença. Tem um ditado popular, que não sei se você conhece, a galinha de grão em grão enche o papo, né? Então veja, essas despesinhas, 10 aqui, 20 acolá, um estacionamento, é um lanche fora, um almoço fora. Verdade. No final do mês, você vai somando 20 com 30, com 10, com 40, 50, é um montante significativo. Então, essas pequenas coisas, elas têm... Ah, é possível cortar um lanche? É, vamos cortar. É possível a gente deixar de almoçar fora como de costume? Vamos deixar de almoçar fora. É possível deixar ir ao cinema? É. São despesas que você pode cortar sem trazer um grande trauma, né, para a família em termos de conforto, né? Pode efetivamente cortar. Depois, quando você... É melhor cortar esses gastos do que você botar a cabeceira no travesseiro e dizer, fulano vai me cobrar, fulano vai... Né? É uma questão de satisfação, né? Eu prefiro, particularmente, deixar de fazer o meu lazer, né, a ter que me esconder dos meus cobradores, etc. É a questão da prioridade, né? Sim. Você precisa estar sempre atento a isso para não errar. Agora, você já falou sobre a questão da poupança. Tem muita gente que às vezes acha que eu não vou poupar porque eu ganho pouco e tem a falsa ideia de que poupança significa um valor que seja muito grande, um valor que de repente não esteja dentro das suas finanças. Mas não, qualquer pouquinho já pode, né? De repente há 6 meses ou a projeção de um ano, você já consegue realizar alguma coisa ali que você já tem em mente. Olha, a cultura da poupança, nós estamos falando em despesa, 10, 20, 30, 50, etc. A poupança é o mesmo raciocínio, né? Só que no sentido inverso, né? Você faz a sua poupança no mês 10, 20, 40, 50, 100, 200, você vai ter um conforto, né? Com uma emergência, uma família que adoeceu, um filho que teve um problema, sei lá. Um dos principais motivadores da poupança é essa precaução que a gente tem que ter. Você está prevendo passar o carnaval no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu vou gastar R$2.000. Eu tenho que fazer logo essa poupança para que na época eu vá para o Rio de Janeiro e não volte endividado. A dívida é um problema sério para as famílias. Não só para as famílias, nós estamos vendo aí a nível de Brasil, né? Se nós extrapolarmos, nós estamos fazendo uma análise bem sucinta, bem simples, a nível de consumidor. Mas se você extrapolar essa análise aí a nível de Brasil, por exemplo, você tem conclusões complicadas, né? Inclusive, esse ano de 2016, no finalzinho do ano passado, já se falava o tempo inteiro sobre a bendita crise. E em 2016 parece que essa é uma palavra também que ainda vai imperar no nosso vocabulário por um tempo. Você acha que vai ser um ano mais difícil do que o anterior? Nós temos 2 cenários distintos. O cenário internacional. Nesse, o Brasil está muito bem, né? Nós temos reservas internacionais chamadas poupanças externas
volumosas, isso dá uma tranquilidade, né? Dá uma tranquilidade. Se você fizer um retrocesso na história, o Brasil passou por essas crises internacionais aí, tranquilo, porque as reservas internacionais são significativas. Se o Brasil for fazer um encontro de contas hoje, paga toda a dívida e ainda sobra dinheiro, muito dinheiro ainda, né, em dólar, né, para outras eventualidades, né? Então, a nível internacional, eu diria que o Brasil tem uma certa tranquilidade. Está tranquilo, está favorável? Tranquilo, sim, favorável. Agora, o problema maior é internamente. Esse é um problema sério. Nós estamos falando que o consumidor que começa o ano com débito, ele não tem tranquilidade. Vamos extrapolar isso a nível de Brasil, é a mesma coisa. Um dos fatores principais para o crescimento de qualquer país, de qualquer nação, é a poupança. Assim como é para o consumidor, é também para o país. Não adianta, se nós não tivermos a cultura da poupança, nós consumidores não vamos crescer, o país não vai crescer. E o que nós estamos visualizando hoje aí é um excesso de gasto muito grande do governo, os programas sociais. Sou totalmente favorável aos programas sociais. Agora, Carol, se eu posso ajudar 10 pessoas com a minha receita e eu quiser ajudar 50, eu vou falir. Eu vou falir. Então, tudo tem que ter esse mediador. Não adianta. Lógico, é uma tendência muito interessante tirar as famílias da pobreza, matar a fome, mas tem que ser de maneira planejada, organizada. Da mesma forma que nós, quanto pessoas físicas, né, sim, também lógico. Estamos aqui justamente é o mesmo raciocínio. Ajudar. O raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Inclusive, gente, eu acho que esse é um ano da turma realmente equilibrar as contas, segurar, o desemprego está muito alto, então a gente não é o momento, de fato, para a gente começar a fazer dívidas, né, nem começar a se embananar. A turma que tem problema com cartão de crédito, aproveita, elimina, deixa em casa, para nem correr o risco de você usá-lo. Agora, para a gente finalizar, você acabou muito bem de falar sobre a poupança. Existe algum outro tipo de investimento que você acha que pode ser interessante, seja a médio ou curto prazo? Existe sim, Carol. Veja, nós temos vários tipos de investimentos. Nós temos os chamados conservadores, que é a poupança, é mais simples, você movimenta sem perda de prazo de retirada, etc. Você fica à vontade, fica à vontade, né? Não paga imposto, tem a garantia do governo. Então, para as famílias de baixa renda ou de média renda, né, é o ideal. Não paga imposto e você bota R$10, R$20, não tem limite mínimo para você aplicar. E nós temos outros tipos de investimentos chamados agressivos, né? Esse nós já estamos falando de bolsas em ações, etc., né? Misturado a ações, títulos do governo, etc., etc. Esse é um investimento que rende mais, assim como o juro é maior para quem tem maior risco, quando o investimento também é mais rentável para esses de maiores riscos, né? As ações, se você acompanhar aí as ações da Petrobras, despencaram. Quem investiu em ações, né, está numa situação caótica, né? Então, é o mesmo raciocínio. E as pessoas que têm grandes fortunas, investem em ações, né? É um risco, o mercado de ações é um mercado de risco. Ora, nós, administrando nosso próprio dinheiro, já tem risco, imagina você colocar o seu dinheiro na mão de outras pessoas, de terceiros, né? Então, por isso que os rendimentos, historicamente, né, são maiores, os rendimentos no mercado de ações, né? Mas, por outro lado, o risco é muito grande. Diferentemente da poupança, você aplicou na poupança, o risco zero. Aplicou nesses rendimentos mais atrativos, o risco é bem maior. Quem aplica em ações, por exemplo, pode até perder tudo. É verdade. Pode até perder tudo. Nicodemos, quero agradecer a tua presença junto obrigado, com a gente. Carol. Obrigada por ter nos ajudado. Espero que tenha servido aí para você de casa, você de todo o Maranhão. Ó, equilibra suas contas, fique tranquilo, o ano está só começando e financeiramente a gente espera e torce, né? Para que você também comece o ano de uma forma